O céu noturno profundo cintilava com milhões de estrelas distantes. No vasto universo, uma estrela brilhava intensamente como um diamante, e um rastro de estrela cadente de repente passou, deixando um brilho tênue antes de desaparecer. O luar cheio irradiava, atravessando as nuvens errantes, tingindo todo o espaço com um tom azul prateado místico. Abaixo, as cadeias de montanhas irregulares estavam submersas na noite silenciosa. A névoa flutuava preguiçosamente, como rios brancos que se enrolavam nas encostas das montanhas e enchiam os vales, criando uma paisagem que era ao mesmo tempo pacífica e selvagem. De repente, o silêncio foi rasgado por um choro infantil. Buá! Buá! O choro do recém-nascido ecoava por toda a floresta e montanhas, soando tão solitário e fraco no meio da desolação. Ao redor da casa, uma cerca de madeira era meticulosamente reforçada com bobinas de arame farpado afiado. Logo do lado de fora, escondida na grama espessa, uma armadilha de urso de metal abria sua boca serrilhada, pronta para se fechar a qualquer momento. Aquele som tênue infiltrou-se na casa de madeira, despertando o caçador adormecido. Vincent franziu a testa, tentando ouvir na escuridão densa. Será que ouvi mal, choro de criança, no meio desta floresta profunda? Ele murmurou, seus olhos varrendo os troféus de caça pendurados na parede. Outra ideia surgiu em sua mente, dissipando a dúvida inicial. Deve ser um rato que se esgueirou novamente, mas se for alguém que veio aqui para roubar, eles terão muito azar. Com uma expressão fria e determinada, a mão calejada de Vincent apertou firmemente o cabo do machado afiado encostado no canto da casa. Ele não vestia camisa, revelando suas costas nuas e musculosas, os músculos ondulando enquanto ele saía pela soleira da porta. Na escuridão densa, os músculos volumosos de Vincent se enrijeceram enquanto ele apertava o cabo do machado na mão. Um som seco ecoou, anunciando a preparação. Seu olhar frio varreu a noite, cheio de vigilância e perigo. Escondido na escuridão do lado de fora da cabana de madeira, ele observava em silêncio, sua figura robusta como um predador à espreita. Em sua mente, os pensamentos corriam velozmente. Parece que eles evitaram todas as armadilhas e esconderam sua presença. Não são ladrões comuns, mas eles não conseguem enganar meus ouvidos. Eu vou acabar com vocês num piscar de olhos. Sem um pingo de hesitação, Vincent impulsionou-se com toda a força de suas pernas, disparando. Seu rosto se contorceu, seus olhos brilhavam com uma determinação brutal. O machado foi erguido, rasgando a noite silenciosa, e desceu com uma força aterrorizante. O som de madeira estilhaçada ressoou estrondosamente, anunciando um ataque surpreendente e impiedoso. Vincent soltou um suspiro, seus olhos varrendo rapidamente o local, das baias de onde algumas cabeças de cavalos curiosas espreitavam até os cantos escuros e silenciosos. Ele murmurou para si mesmo em frustração, não há ninguém aqui. A tensão em seu rosto foi gradualmente substituída pela exaustão. Vincent levou a mão à testa, a tristeza profundamente marcada em seus olhos. Ele resmungou amargamente. Desde que soube que não poderíamos ter filhos, comecei a ouvir alucinações auditivas. Mas, assim que ele estava prestes a desistir, pensando que era mais uma brincadeira da mente, algo o fez parar. Hã? Os olhos de Vincent se arregalaram, a descrença rapidamente se transformando em espanto total enquanto ele fitava o vazio à sua frente. Vincent ficou imóvel, as mãos fortes agarrando firmemente a lateral do berço rangente. Dentro do berço, uma luz azul suave e mústica emanou subitamente, envolvendo a pequena forma de um recém-nascido. A luz não era ofuscante, mas cintilava como pó de fada, iluminando um canto escuro do quarto, tornando tudo etéreo. Vincent ficou paralisado, os olhos arregalados de espanto. "O que é isso?" ele exclamou, a voz quebrando em choque e incredulidade. Sem um segundo de hesitação, quase por instinto, ele num movimento rápido, pegou o bebê do berço e o apertou contra seu peito musculoso. O estranho brilho desapareceu assim que o pequeno corpo foi protegido por ele. O coração de Vincent batia acelerado com cada pulso forte. Sob uma luz etérea como a da lua, ele estava lá, com o peito nu subindo e descendo a cada respiração, segurando gentilmente nos braços uma pequena criatura envolta em um cobertor branco. Um som repentino quebrou o silêncio. Vincent virou-se, sobressaltado. Olina, enrolada em um cobertor grosso, estava na soleira da porta, com o rosto sonolento mostrando preocupação. "O que está acontecendo, Vincent? Por que tanto barulho?" Vincent estremeceu levemente ao ver a esposa e perguntou apressado: "Olina, eu te acordei?" Quando os olhos se acostumaram com a escuridão, Olina paralisou. Seu olhar fixou-se num embrulho de fraldas brancas nas mãos do marido. A sonolência desapareceu completamente, substituída por um espanto extremo. "Por que você está segurando um bebê?" ela exclamou, a voz cheia de confusão. Vincent estava confuso, com o olhar desviado, o suor perolado na testa. Ele olhou desajeitadamente para a esposa e depois para a criança adormecida, gaguejando. "Bem, a questão é esta."
Gotas de suor orvalhavam as têmporas de Vincent, que estava atordoado, os olhos fixos na pequena criatura que ele segurava nos braços. Uma sensação avassaladora, misto de confusão e sagrado, inundou o peito do caçador. O quarto estava imerso numa quietude suave, banhada pela luz mística da lua azul que entrava pela grande janela. Lá fora, o céu noturno profundo cintilava com incontáveis estrelas. Minúsculas partículas de poeira dançavam no feixe de luz, como fadas luminescentes a pairar sobre o casal. Olina, envolta num chale, estava em silêncio ao lado, os olhos fixos no marido e na criança. No meio daquele espaço de emoção e silêncio, Vincent conseguiu falar com dificuldade, sua voz rouca pela emoção. Eu acho que é nosso filho. A imagem da canção de Ninar surgiu, com suas palavras ternas e contos de fadas. Nuvens de todas as direções rolaram e se agruparam, formando um vórtice gigante, obscurecendo as estrelas cintilantes. Logo depois, das densas camadas de nuvens, a chuva começou a cair torrencialmente. Sob a chuva abundante, a figura do mago permaneceu firme na colina, sua varinha na mão emitindo raios de luz dourada e calorosa. Abaixo, os aldeões explodiram em alegria, levantando os braços e virando os rostos para o céu para receber as preciosas gotas de água. A terra seca há muito tempo foi revivida, tornando-se exuberante. Nesse espaço, os aldeões ergueram as vozes em uníssono, as canções de felicidade e gratidão ecoando por toda parte. Sob o céu noturno cintilante com rastros de estrelas cadentes, ele também protegia a vila dos perigos que sempre espreitavam. Quando as feras sombrias ferozes atacavam, ele se colocava diante dos aldeões, brandindo seu cajado para criar um muro de fogo mágico e brilhante, repelindo os monstros e mantendo todos em segurança. Graças ao seu poder místico, a paz voltou à vila. Uma estrela brilhante de esperança brilhou no céu, anunciando uma nova era. As pessoas não mais sofreram com a fome e a sede, a vida tornou-se próspera e abundante. Mas ele não parou de pesquisar pelos aldeões. À noite, em seu quarto repleto de livros, sob a luz amarelada e fraca, ele ainda trabalhava diligentemente. Os aldeões consideravam suas habilidades magia, e por isso... A voz calorosa de Vincent ressoou de repente, quebrando a quietude da colina ensolarada. Você está lendo um livro, Chirone? Assustado, Chirone fechou rapidamente o livro grosso de capa vermelha com um leve ploft. O menino levantou a cabeça, os olhos azuis límpidos brilhando de alegria ao reconhecer o pai. Um sorriso radiante substituiu imediatamente a confusão anterior. Recostando-se no tronco áspero da árvore, ele exclamou alegremente: "Pai!" Vincent Ariane tinha uma expressão satisfeita após terminar o trabalho. A pilha de lenha estava cheia e a leve brisa da floresta trazia o cheiro de terra úmida e folhas. De repente, uma voz clara soou. "Papai é tão fofo! Já terminei de rachar lenha. Vamos para casa comer!" Vincent deu uma gargalhada refrescante, abrindo os braços quando o pequeno Chirone correu para ele. Ele levantou o filho no ar e o girou com alegria. As risadas de Chirone se misturaram com os gritos de "Uá!" ecoando por todo o espaço. Depois de um tempo de brincadeira, Vincent abraçou Chirone. O menino se aconchegou no pai, seus olhos azuis brilhando com curiosidade. "Papai, tenho uma pergunta. Como as pessoas usam magia?" Vincent parou, um pouco atordoado com a pergunta inesperada. Ele pensou, será que comprei o tipo errado de livro para ele? Olhando para o filho que esperava, ele respondeu casualmente. Magia? Não é grande coisa. Se você conseguir derrubar um urso com apenas uma flecha... Sob a luz solar plena, Vincent e Chirone caminhavam juntos pela trilha que atravessava a floresta. A paisagem do vale abaixo parecia tão serena, com o rio cintilante e a pequena aldeia aninhada entre o verde das árvores. A risada alegre de Vincent ecoou, quebrando o silêncio. Ele apertou a pequena mão do filho, o machado preso à mochila parecia tão robusto. Ou se puderes derrubar uma árvore com um único golpe de machado, isso também é magia, não é? Chirone seguiu o pai em silêncio, a outra mão ainda segurando firmemente um livro grosso, o rosto calmo sem expressar qualquer emoção. Em outro canto do caminho, perto da orla da floresta, um grupo de crianças que brincava parou de repente. Elas viram os dois de longe e começaram a sussurrar e comentar. Ah, é o tio Vincent e Chirone também está com ele. Ele nunca para de ler, mesmo quando convidamos para brincar. Para que serve um livro tão grande? Pergunto-me se ele realmente sabe ler. As silhuetas de Vincent e Chirone desapareceram gradualmente atrás das árvores, mas os comentários ainda não haviam cessado. De pé na grama verdejante, onde as outras crianças ainda jogavam futebol, uma das duas crianças fez a última observação. Ele é magricela demais, não se parece em nada com o tio Vincent.
Vincent ficou imóvel. Uma aura assassina roxa escura começou a emanar dele quando os sussurros maldosos das crianças vizinhas chegaram aos seus ouvidos. Minha mãe disse que eles o pegaram em algum lugar, disse uma. Talvez tenha sido abandonado por ser muito esquisito. Suas mãos cerraram-se em punhos, veias azuis saltando. Como ousam falar assim do meu filho? Ele rangeu os dentes baixinho. A fúria parecia contida, transformando-se em uma determinação férrea. O rosto de Vincent suava. Ele chamou o filho. Chirone, se você conseguir derrubar uma árvore com apenas um golpe de machado? Sobre o sol brilhante da floresta, Chirone arregalou os olhos em espanto, sem conseguir acreditar no que acabara de testemunhar. Aquela força extraordinária o fez exclamar com entusiasmo. Isso é magia, não é, pai? A pequena mão de Chirone, ainda segurando firmemente o livro de capa vermelha, estava aninhada na mão grande e calosa de seu pai. Um sorriso radiante como o sol estava em seus lábios, enquanto pai e filho caminhavam juntos. Vincent, com seu cesto pesado de lenha e um machado preso às costas, quebrou o silêncio pacífico. Chirone, já que você me ajudou com o trabalho hoje, amanhã iremos juntos para a cidade, ok? Comprarei a fruta que você mais gosta. Os olhos de Chirone se arregalaram, brilhando de surpresa e alegria. Ele olhou para o pai, a voz cheia de ceticismo misturado com extrema excitação. Uau, é sério? Mal posso esperar! Vendo a pura alegria de seu filho, um breve sentimento de culpa passou pela mente de Vincent. Sinto muito por ser um pai tão imperfeito. Em sua excitação, Chirone soltou a mão do pai, envolvendo os dois braços ao redor de suas pernas, o rosto radiante pressionado contra o quadril do pai. Vincent olhou para seu filho pequeno, seus olhos brilhando com ternura e uma determinação silenciosa. A mão firme e calorosa de Vincent pousou gentilmente sobre os cabelos loiros e emaranhados de Chirone. O menino fechou os olhos levemente, saboreando a sensação familiar e a paz que se espalhava. Vincent pensou consigo mesmo. Mas não importa o que digam, você ainda é meu filho. Chirone apertou o velho livro de capa vermelha e desgastada na mão, e então levantou a cabeça. O menino sussurrou, a voz baixa, mas cheia de um desejo ardente. Eu quero saber muito mais, sobre magia. Suas palavras se fundiram com o céu azul límpido que se estendia infinitamente acima, onde nuvens brancas flutuavam suavemente. E então, no meio do vale cercado por imponentes cordilheiras, uma magnífica cidade com torres altas surgiu, prometendo um novo horizonte de conhecimento à sua espera. A carruagem rolava lentamente pela imponente porta de pedra da cidade de Crias, uma metrópole movimentada aninhada no interior do reino de Tórmia. De cima, a rua principal estendia-se a perder de vista, ladeada por edifícios elegantes com telhados limpos e ordenados. Sentado dentro da carruagem, Chirone colava o rosto na janela, os olhos azuis brilhando de excitação. Ele não conseguiu conter o espanto, exclamando com entusiasmo: "Uau, então esta é a cidade!" A cena lá fora era completamente diferente do mundo que ele conhecia. As ruas movimentadas estavam cheias de pessoas indo e vindo. O menino observava com entusiasmo uma luxuosa loja de roupas, onde cavalheiros escolhiam trajes elegantes. O ranger das rodas ecoou e parou abruptamente quando a carruagem de Vincent entrou no movimentado mercado. Na atmosfera agitada, onde vendedores ambulantes anunciavam preços e grupos de compradores se apressavam, Vincent parou. Ele se virou para o filho Chirone com voz séria e instrutiva. "Chirone, você deve esperar na loja do Sr. Martin até que o pai termine, ok? Lembre-se, absolutamente não entre em becos desertos nem se meta com nobres, entendeu? Embora eu saiba que você nunca desobedeceu." Chirone olhou para o pai com um sorriso radiante e voz cheia de convicção. "Eu sei, pai, não se preocupe." Ouvindo o filho, Vincent se levantou, manobrou a carruagem cheia de mercadorias e se misturou à multidão na estrada pavimentada. O rangido da caneta ecoou enquanto Chirone escrevia cuidadosamente a placa de preços para a banca de frutas. O vendedor, um velho de rosto benevolente, exclamou surpreso: "Céus, você realmente sabe ler e escrever?" O velho sorriu agradecido. "Obrigado, você não precisava fazer isso." Sentado entre cestos de frutas coloridas, Chirone respondeu alegremente: "Tudo bem, eu queria ajudar." O velho olhou para o menino com um olhar carinhoso e admirado, um sorriso caloroso no rosto enquanto pensava: "Ele é realmente uma criança inteligente, especialmente para a idade dele, e meu Martim está sempre causando problemas na cidade." De longe, uma voz infantil chamou: "Vovô!" O homem, sobressaltado, levantou a cabeça, um pouco surpreso. "Hã?" Chirone aproximou-se curioso, com os olhos brilhando de entusiasmo. "O senhor sabe sobre magia?" Parecendo não ter ouvido bem, o velho perguntou inocentemente. "Hã?"
Você está perguntando sobre trânsito? Não, magia! Chirone, impaciente, ergueu o livro de capa vermelha, sua voz soando cheia de fervor. Como se usa magia? Finalmente entendendo, o velho caiu na risada. Oh, oh, oh! Ah, então você quer saber sobre magia? Os interesses das crianças geralmente mudam em um ciclo familiar, começando com dragões poderosos, passando para heróis, depois magos e finalmente arcos e flechas ou armas. No entanto, para Chirone, essa paixão parecia ter se enraizado profundamente. Os olhos azuis do menino de repente se iluminaram, brilhando com um desejo e uma sabedoria extraordinários ao olhar para o livro intitulado Tale of the... Um mundo misterioso e maravilhoso parecia estar se abrindo bem diante dele. O sorriso do velho era gentil e caloroso. Ele apontou para o outro lado da rua movimentada. Mas há muitos livros escritos sobre isso lá. Os olhos de Chirone seguiram a direção do dedo, parando num edifício elegante com uma placa clara. Os olhos do menino imediatamente se iluminaram de excitação. É uma livraria! Vendo a ânsia incontida do menino, o velho riu. Você quer entrar para dar uma olhada? Lembre-se de voltar logo depois, está bem? Sério, posso ir, volto já! Chirone exclamou, a alegria evidente no rosto. Sem hesitar um segundo, o menino virou-se e correu ansiosamente para a livraria, suas costas miúdas rapidamente se misturando à multidão. Observando Chirone, o velho sorriu com nostalgia. Ele convenientemente pegou um livro grosso de capa vermelha que estava por perto. Oh, 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 quando eu era jovem também lia contos de fadas assim. Que nostalgia! Vejamos. Mas então ele ficou atordoado, com os olhos arregalados, fixos nas páginas velhas e gastas do livro. Desenhos complexos, diagramas mágicos estranhos e rabiscos indecifráveis surgiram diante de seus olhos, deixando-o pasmo. Hã? O que é isso? Murmurou ele com a voz cheia de ceticismo. Uma memória subitamente brilhou em sua mente, levando-o de volta ao breve momento anterior. Ele se lembrou de Chirone segurando um livro de capa vermelha grossa, intitulado A História do Mago Benevolente. Espere, agora há pouco, ele sussurrou para si mesmo, e então a confusão se espalhou em seu rosto ao lembrar a pergunta do menino. Ele me perguntou como usar magia dentro da livraria? De repente, uma voz cheia de desprezo e raiva surgiu ao ver a mão suja de Chirone estendendo-se para um livro valioso na prateleira. Não, o que você pensa que está tocando com essas mãos sujas, hein? Um som seco de tapa ecoou no espaço silencioso. A mão grande golpeou com força o dorso da pequena mão de Chirone, afastando-a das lombadas dos preciosos livros na prateleira. Em meio a tanto conhecimento, Chirone olhou para a dona da loja com olhos curiosos e límpidos, perguntando: "Posso dar uma olhada nestes livros, por favor?" A mulher corpulenta imediatamente colocou as mãos na cintura e retrucou com raiva: "Esses livros caros não são para plebeus, não são como aqueles livros de autoajuda vendidos em mercearias. Não posso deixar você sujar os livros e fazê-los parecer velhos." Repreendido, Chirone apenas abaixou a cabeça, pensando consigo mesmo: "Os livros são realmente caros. Onde será que meu pai comprou os meus?" Nesse exato momento, a campainha tocou. Ding-dong. Um homem elegante, vestindo um terno luxuoso e um chapéu fedora, entrou. Ele perguntou à dona da loja: "Todos os livros que encomendei já chegaram?" A vendedora alegre cumprimentou. "Oh, mordomo-chefe, aqui está o senhor. Claro, eles já voltaram. Como gostaria que eu cobrasse?" Ao lado, Chirone apenas ouvia em silêncio, uma pitada de confusão no rosto. Entre as estantes altíssimas, Chirone folheava um livro com velocidade vertiginosa. O farfalhar do papel ecoava sem parar enquanto seus olhos azuis percorriam cada página. Ele franziu ligeiramente a testa, pensando: "Este livro também. Não há muito conteúdo valioso." Um clique seco ecoou quando ele foi retirado da livraria. "Não esperava que ler fosse tão difícil, e eu já lavei minhas mãos." Os olhos de Chirone brilharam. No meio do amplo pátio de pedra, um homem em um terno elegante com um chapéu coco carregava uma caixa de papelão cheia de livros. Para o menino, aquilo era um verdadeiro tesouro. Chirone não conseguia desviar o olhar dele. Ele parece um nobre. Onde será que ele vai levá-los? Com esse pensamento, os pés do menino começaram a andar, apressando-se para segui-lo, atraído pelos preciosos livros. Assim que o menino se aproximou, o homem jogou todos os livros da caixa no chão.
Os olhos azuis de Chirone se arregalaram, brilhando intensamente na escuridão, refletindo um terror inescondível. Diante dele, no pátio de pedra fria, havia uma enorme vala de lixo. Entre sacos de lixo escuros e todo tipo de detritos imundos, inúmeros livros, tesouros de conhecimento que ele sempre prezou, estavam cruelmente descartados, deitados de forma lastimável. O suor frio escorria pelas têmporas de Chirone enquanto ele curvava a cabeça, a mão trêmula apertando um livro velho. Então, foi daqui que meu pai pegou os livros para mim? Esse pensamento girava profundamente em sua mente, doloroso e amargo. Entre o espaço verdejante e o caminhão de pedra, risadas claras e agudas ecoaram, fazendo Chirone levantar a cabeça, surpreso, de seu livro no qual estava absorto. Não muito longe dele estavam duas mulheres, cuja aparência exalava uma aura distinta. Nobres? O pensamento cruzou a mente de Chirone. Ele, involuntariamente, as observou. Seus vestidos requintados, seus chapéus elegantes e seus sapatos de salto alto pareciam irradiar um brilho resplandecente, criando um mundo completamente distante. Um sentimento de curiosidade e estranheza surgiu em seu coração, e ele involuntariamente perguntou a si mesmo: pergunto-me qual a diferença entre elas e eu? Essa pergunta, de repente, despertou em sua mente uma memória antiga. A imagem de seu pai Vincent com uma expressão severa reapareceu. A voz dele, firme e ressonante, ecoou ao repreender estritamente o pequeno Chirone de outrora: nunca se meta com os nobres. Chirone caminhava pesadamente, e uma pergunta martelava em sua mente: por que eles podem e eu não? Ele abaixou a cabeça, sua pequena silhueta parecendo tão solitária entre as duas paredes de pedra imponentes. Duas mulheres elegantemente vestidas passaram por ele. Suas risadas e conversas animadas pareciam pertencer a um outro mundo, um mundo que ele não podia alcançar. Ei, garoto! Uma voz estranha soou de repente atrás dele. Ao mesmo tempo, uma mão grande e firme agarrou seu ombro, segurando-o com força. Chirone se assustou aterrorizado, seus olhos azuis arregalados de pavor. De repente, uma mão áspera agarrou firmemente o ombro de Chirone, puxando-o para trás. A voz severa do guarda ressoou de cima: este não é lugar para uma criança como você vagar sozinha. Atrás deste portão é uma área apenas para nobres. De onde você veio? Onde estão seus pais? Chirone sobressaltou-se em pânico, olhando para o homem grande de uniforme que o segurava firmemente. O menino de cabelos loiros gaguejou, os olhos azuis arregalados de medo. Meu pai está por perto. Parecendo não acreditar nas palavras do menino, o guarda começou a arrastá-lo pela estrada de paralelepípedos. Mas então ele parou abruptamente. Ei, espere aí! O guarda de boina cutucou o ombro do colega, sussurrando em tom de indagação: aquele garoto parece mesmo suspeito, não? Ele não se parece com uma criança que vive nesta área. Aqueles comentários chegaram aos ouvidos de Chirone, fazendo-o estremecer levemente. Seus olhos azuis arregalaram-se, brilhando por um instante com confusão e preocupação. O outro guarda riu, insinuando: deve ser apenas um órfão. Quem sabe não é um garoto que faz recados para os ladrões. Ele avançou direto para Chirone, em tom de ordem imponente: garoto, preciso que você venha comigo. Chirone estava completamente atordoado, sem tempo para entender o que estava acontecendo. Antes que pudesse reagir, Chirone imediatamente correu para escapar. Dois guardas em pânico. Para onde ele foi, seu idiota? Vá procurá-lo. Deixou um garoto enganar você. Que vergonha! Enquanto isso, escondido logo abaixo, num canteiro de flores vibrantes, Chirone prendia a respiração. Seu coração batia forte no peito, a respiração ofegante após a fuga desesperada. Ele abriu os olhos, espiando cuidadosamente entre as folhas, perguntando-se: será que eles já foram? Quando os passos e as maldições acima se afastaram e silenciaram, Chirone ousou levantar-se lentamente. Algumas folhas verdes, pétalas e até pequenos insetos caíram do seu cabelo loiro e emaranhado. Finalmente, ao ter certeza de que estava seguro, ele soltou um suspiro de alívio. Ufa! O menino, ansioso, agarrou a aba da camisa suja, murmurando: de qualquer forma, quando eu chegar em casa, meu pai vai me repreender. Chirone viu que um de seus sapatos havia caído perto da parede. Chirone se levantou cambaleando, apressadamente limpou a poeira de seu corpo. Ele rapidamente se aproximou para pegar o sapato e calçou-o com pressa, sem tempo de arrumá-lo corretamente. Por trás da antiga muralha de pedra, uma voz imponente ecoou do alto. O que é magia? Esse será o tema da discussão de hoje. Chirone, ainda atordoado no chão de pedra fria, levantou a cabeça bruscamente. Algumas folhas e pequenas pedras ainda estavam presas em seus cabelos dourados e desgrenhados. Magia! A palavra atingiu sua mente como um raio, deixando-o pasmo. Nesse exato momento, a solenidade foi quebrada por outra voz, cheia de excitação e um tanto atrevida. Ah, diretor, em vez disso, nos mostre como você atira
tira fogo. Chirone ergueu seus olhos azuis claros e arregalados, tentando absorver a paisagem estranha. Ele sentiu a vitalidade e uma estranha fonte de energia emanando deste lugar. Este lugar pode ser. O pensamento surgiu em sua mente, cheio de confusão, mas também de curiosidade. Chirone inclinou-se cautelosamente para ouvir melhor o que acontecia dentro do campus da academia. Uma voz calorosa e ligeiramente brincalhona ecoou do outro lado do muro, parecendo falar a uma multidão. Acender fogueiras na escola pode lhes causar problemas. No entanto, se responderem corretamente à minha pergunta, lhes mostrarei um pouco de magia. Na opinião de vocês, qual é o talento mais importante para aprender magia? Assim que a pergunta terminou, outras vozes imaturas responderam em uníssono. É conhecimento. Tem que ser diligência. Afinal, temos que estudar magia a vida toda. É dinheiro, ouvi dizer que há muitas coisas a serem compradas. Uma gargalhada alegre ecoou após essas respostas. A voz original pronunciou-se novamente, refutando calmamente. Ninguém deu a resposta certa ainda. Chirone parou, seus olhos azuis se arregalaram, revelando surpresa e profunda contemplação. Escondido atrás do muro de pedra irregular, Chirone prendia a respiração, ouvindo, perguntando-se: será que só nobreza ou algo assim serve? A voz do velho mago ressoou, clara e erudita. O talento mais importante ao aprender magia, os olhos azuis de Chirone se arregalaram, concentrado intensamente em cada palavra. É a clarividência. A palavra clarividência atingiu sua mente como um raio, causando um choque. A memória de uma aula voltou à tona, tão viva como se fosse ontem. No espaço da sala de aula, inundado por uma luz mágica, uma aluna perguntou: professor, o que é clarividência? O velho mago de barba branca sorriu gentilmente, com os olhos brilhando de sabedoria. Alguém aqui não sabe quanto é 1 mais 1? Um estudante próximo respondeu rapidamente, com voz confiante. Quem não saberia é claramente 2. O mago riu suavemente. Então, alguém pode me explicar por que é 2? A pergunta inesperada silenciou toda a turma. O estudante de antes coçou a cabeça, confuso, balbuciando. Hã? Bem... No meio do espaço puro, uma voz ecoou, explicando um conceito profundo. A sensação estranha que você está tendo agora é chamada de intuição. Houve uma época em que as pessoas não sabiam que 1 mais 1 era 2. Muitos estudiosos se esforçaram para provar isso, mas mesmo sem provas ou demonstrações concretas, ainda podemos entender que 1 mais 1 é 2, certo? Chirone escutava, imerso em cada palavra. Isso porque é uma lei que sempre existiu neste mundo. É por isso que não precisamos aprendê-la, pois podemos sentir e aceitar esse conceito. Porque a magia também é uma lei que existiu no mundo desde o início, podemos senti-la e aceitá-la completamente através da intuição. É por isso que a intuição é mais precisa que o conhecimento e mais rápida que a diligência. As últimas palavras foram como um raio, um pensamento brilhou na mente de Chirone, deixando-o atordoado. Uau! Isso faria alguém um gênio? Ele parou abruptamente, os olhos azuis arregalados revelavam surpresa e choque. Uma voz calorosa com um toque de riso alegre ecoou no espaço. Haha, é isso mesmo! E se você aprimorar seu talento, também poderá se tornar um mago assim. Aquelas palavras acenderam uma tênue esperança no coração de Chirone. Tornar-me um mago, ele pensou, aquele sonho distante cintilando em sua mente. Será que uma oportunidade assim um dia surgiria para ele? Enquanto absorto em seus pensamentos, Chirone de repente se sobressaltou quando a voz se dirigiu diretamente a ele. Não é mesmo? A criança que está atrás daquela parede quer ouvir seus pensamentos. Chirone estremeceu, seu corpo enrijeceu, o coração parecendo querer saltar do peito. Ele não podia acreditar que havia sido descoberto. Ele me viu, pensou, alarmado. O menino ficou imóvel, as mãos trêmulas erguidas à frente, a mente emaranhada numa confusão de perguntas. Devo fugir ou responder? Ele olhou apavorado para sua aparência, roupas desalinhadas, cabelos loiros emaranhados com algumas folhas presas. Agora pareço tão patético. Quem sabe o que farão comigo? Pensou ele desesperado. O medo se infiltrou em cada célula, fazendo seu corpo inteiro tremer. Naquele instante, quando o terror quase o engoliu, um brilho de determinação cintilou em seus olhos azuis celeste. Um único pensamento, claro e urgente, cortou a corrente de pensamentos em pânico. Se eu não conseguir atravessar esta parede agora... Um som seco de thump ecoou enquanto Chirone subia imediatamente pela parede. Se não o fizesse, arrepender-me-ia disto para sempre. Contudo, naquele exato momento de desespero, algo o fez parar. Os olhos azuis de Chirone arregalaram-se de repente, cintilando de forma estranha, refletindo uma cena inacreditável.
A luz quente da manhã espremia-se pelas folhas, espalhando pontos de luz cintilantes sobre o gramado verdejante da Academia de Magia Alfias. O edifício principal da academia erguia-se imponente, majestoso com as suas paredes brancas e telhados antigos, refletindo-se no campus tranquilo. Uma brisa suave soprava, trazendo o perfume das flores e fazendo as folhas agitarem-se levemente. À sombra de uma árvore antiga, outros estudantes rodeavam um ancião. Ele tinha cabelos e uma longa barba brancas, seu rosto benevolente marcado pelas rugas do tempo, mas seus olhos brilhavam intensamente e eram astutos. Era Mairi Alfias, o respeitado diretor da academia. Notando a presença dos jovens, ele sorriu radiante, sua voz grave e amigável ressoou. Vocês vieram aqui para fazer companhia a este velho? O rosto de Chirone corou de esforço. Ele cerrou os dentes, os olhos fechados em um esforço supremo. O suor orvalhava suas têmporas, enquanto seu coração batia forte no peito, rápido como um tambor de guerra. Reuniu todas as suas forças, Chirone se enrijeceu e se impulsionou com força da borda da altíssima parede de pedra, saltando direto para o chão abaixo.